Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a apresentação das lixas e do taco para o processo de lixamento. Então, eu vou preparar vocês para a próxima aula, tá? Isso é um taco, tá? Taco nada mais é que um pedaço, um retângulo, tá? De uma espuminha, como se fosse uma sola de um chinelo, mais ou menos, vocês entenderem, tá? Ela é bem flexível, deixa eu mostrar para você. Ó, ela é flexível, tá vendo? Ó, isso é um taco, tá? E para que serve o taco? Eu já falo para vocês. Vocês estão proibidos de usar qualquer coisa que não seja um taco, tá? E estão proibidos de usar a própria mão. O taco, ele serve para apoiar a lixa aqui em cima, tá? Deixa eu mostrar. Então tem um pedaço de lixa, ele serve para eu apoiar a lixa aqui em cima. Ó como é que eu fixo uma lixa num taco, tá vendo? Olha, eu coloco ela aqui e fixo, tá? Para eu segurar ela na lateral e realizar o processo de lixamento deste jeito, tá? Então, além do taco servir para apoio da lixa, o taco ele vai servir para distribuir a força uniformemente sobre a minha área a ser polida. O que isso significa? Significa que toda essa minha área aqui, ela vai entrar em contato uniformemente na minha peça, trazendo um processo de lixamento adequado e uniforme. Mas Renato, eu uso a mão para lixar. Entendi. O que acontece quando você usa a mão? Quando você pega uma lixa e vai lixar com a mão, você vai segurar a lixa, né, ó, e vai ficar assim a parte de trás, tá vendo? Tá? Nesta aí que você vai lixar, ó, tá? Você tá vendo que tem um espaço entre os dedos aqui, tá? E aonde é que vai vir a força maior, então, no processo de lixamento? Vai vir na ponta dos seus dedos. Significa que pode ser que você realize um processo de lixamento de uma forma inadequada, criando na área onde os meus dedos estão em contato com a minha lixa, que vai estar em contato com o seu verniz, criando um lixamento mais profundo. E a área onde não tem o meu dedo, um lixamento menos profundo. Você não distribui a força uniformemente sobre a área, mas sim sobre pontos, que são seus dedos, tá? Ao menos que você tenha muita experiência, eu já peguei alunos com muita experiência em processo de repintura, consequentemente o cara era fera em processo de lixamento, ele fazia com a mão e ficava bom pra caramba, tá? Então, ao menos que você seja essa pessoa, aconselho você a usar o taco. Outra coisa importante, o taco, ele não precisa ser usado apenas assim, ele pode ser usado assim, inclinado. Eu quero fazer um risco pequenininho. Vocês podem usar a ponta do taco e fazer um lixamento localizado, tá? Eu recomendo vocês usarem o dedo aonde que um risco ele seja menor do que a área do seu dedo. Significa que você pega, aí sim você usa o seu dedo se o risco for menor que o seu dedo, tá? Criando um lixamento com um pouquinho de margem de segurança. Significa o quê? Significa que se eu tenho um risco, tá? Se esse aqui é um risco, eu preciso lixar um pouco em volta dele, um pouquinho de margem de segurança em volta dele, podendo ser localizado, tá? Aí se você tem um risco pequeno e usa esse taco, e o risco é pequenininho, vocês concordam comigo que você teve uma margem de segurança muito grande, tá? Então, se vocês forem lixar pontos específicos, riscos pequenos, algum detalhezinho aqui de repintura, algum outro ponto que seja muito pequeno, aí não tem como usar o taco. Ou use o taco de uma forma inclinadinha para você conseguir fazer aquele risco ali, tá? Então, para que eu vou usar o taco? Para que eu vou usar o processo de lixa? O processo de lixa ele vai ser usado principalmente para peças de repintura. Então, eu tenho uma porta inteira repintada e o cara deixou uma casca de laranja, um aspecto que não tá legal.
tá muito carregado aquele verniz, tá muita casca de laranja, tá algo muito feio. Aí você vai entrar com o processo de lixamento, faz o lixamento na peça como um todo, aí sim depois você vem com a parte de polimento. Lembrando que o processo de lixa, ele tira 3 vezes mais na média que um processo de polimento, isso nos dá umas 15 micras mais ou menos, enquanto o polimento pode tirar até 5 micras mais ou menos. É tudo uma média para vocês terem um tamanho, uma dimensão do processo de lixamento, tá? As lixas, tá? São todas lixas à base d'água, tá? No caso aqui eu uso a 3M, olha só, eu uso essa aqui, ó. Eu uso as lixas da 3M, tá? São bases d'água e ela tem um número, olha essa aqui, ó, peguei essa aqui aleatória, número 2000, tá? O que significa? Significa que existem números diferentes, como por exemplo, essa aqui, olha só, é da Norton, é 1500 o número dela, tá? Então significa que quanto maior o número, tendendo, eu tenho uma de até 3000 aqui. Aqui é de 3000, tá? Olha lá a minha de 3000, tá? Essa é de 3000. Então, quanto maior o número, menor é o grão, vamos falar em grão, ou a gramatura dessa lixa. Então, menos agressiva ela é. Não que ela não seja agressiva, ela é menos agressiva, tá? Então, quanto menor o número, maior a agressividade da minha lixa, tá? Eu trabalho em pintura com lixas 3000, 2000, às vezes 1500, raras às vezes 1200, tá? Então, eu aconselho, Renato, eu quero comprar lixas, do que você me aconselha? Eu aconselho vocês comprarem 1200, 1500, 2000, 3000. Isso vai te atender mais de 90% dos seus casos, tá? Os outros 10% são casos muito específicos. Por exemplo, eu já tive que fazer o lixamento de um Porsche, uma Porsche Boxster 2018, com uma lixa 800, tá? E não só uma Porsche Boxster, também fiz num Honda Fit, com uma lixa 800, tá? Mas aí é um processo para diminuir muito o verniz, e é um processo que muitas das vezes você arranca o verniz, chega no plástico para depois você colocar o verniz novamente, tá? Então, mas eu quero ter tudo. Tá bom, então compra 800, 1200, 1500, 2000 e 3000, tá? Eu, na próxima aula, vou explicar o processo de lixamento e quando usar cada uma dessas lixas. Mais importante, lixas à base d'água, eu uso da 3M e da Norton. 90% são da 3M, 10% são da Norton. Quando eu não acho da 3M, eu vou lá e compro da Norton mesmo para não ficar sem, tá? 3M tem mais durabilidade, eu vejo que ela rende mais, você consegue aproveitar ela melhor. Lembrando, se é a base d'água, borrifador com água para poder realizar o processo de lixamento, certo? Apresentadas as lixas, apresentado o taco, entendido o processo de lixamento, agressividade, gramatura, envolvendo e aprendendo a diferença entre taco e lixar na mão, que tipos de riscos eu posso tirar, ou se é um processo de repintura, enfim, entendido tudo, nós estamos preparados para o processo de lixamento na próxima aula, tá? Mas antes, deixa suas dúvidas. Eu acho que essa aula não gerou dúvida, uma aula mais rápida, uma aula mais clean e mais fácil. Nem a próxima aula vai gerar tantas dúvidas, tá? Mas deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Classifica essa minha aula nas estrelinhas. Se der, gostou? Mete 5 estrelinhas aí para mim, ajuda bastante. Então, quanto mais estrelinhas, mais engajamento, melhor é para mim dentro da plataforma. Fechou? Não esqueça de acessar o grupo e me chamar ou me seguir nas redes sociais. Até a próxima aula, a gente se vê. Tchau!